Olá a todos e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Durante os próximos 21 dias vou-vos apresentar 21 temas relacionados com a alimentação consciente. Então, o que é que vamos falar? Nos primeiros 7 dias vamos falar sobre a parte física, o corpo físico, de que forma é que a alimentação interfere com a parte física do corpo. Nos 7 dias seguintes vamos falar sobre a parte mental, de que forma é que a alimentação influencia a nossa parte mental, o nosso raciocínio, o nosso foco. Nos últimos 7 dias vamos falar sobre o corpo emocional e o corpo espiritual. De que forma é que a alimentação interfere sobre as nossas emoções, sobre a nossa conexão, o nosso lado espiritual. Dicas importantes. Vocês vão encontrar aqui embaixo do vídeo um link para poderem descarregar o e-book de cada aula, de cada tema. Imprimam e tem uma série de exercícios, de reflexões diárias que podem fazer num caderno. Estejam num local sossegado, de preferência com fones, e dediquem-me os próximos 44 minutos a desenvolver mais este lado consciente da alimentação. Anotações. Tirem todas as anotações que forem precisas. Arranjem um caderno próprio só para este tema e para as vossas reflexões e insights que possam surgir ao longo destas aulas. Será que isto é para mim? Primeiro, se realmente queres ter mais consciência sobre o teu corpo, se queres perder peso ou se queres ganhar peso, isto é para ti. Se queres saber mais informações sobre como ter uma alimentação mais saudável ou uma alimentação própria para o teu corpo físico, isto é para ti. Se tens alguma doença crónica ou algum familiar teu tem alguma doença crónica, isto é para ti. Se tens curiosidade sobre estes temas, então este é o lugar certo. Vou-te contar um pouquinho de mim e da minha história. Como eu já te disse, o meu nome é Misé Silva Tavares e durante toda a minha vida tive excesso de peso. Em 2014 eu pesava 86 quilos e foi na altura em que me deu o verdadeiro clique para eu olhar para o meu corpo e perceber que algo não estava bem. Aquilo que eu me tinha convencido ao longo de tantos anos de que estou bem assim, sinto-me bem assim, não há nenhum problema comigo. A verdade é que essa ficha caiu. E eu percebi que se o meu corpo não refletia aquilo que eu queria ser, então alguma coisa estava errada comigo. Alguma coisa não estava coerente. E foi aí, em 2014, através de um lugar mágico que se chama Dornes, através de uma pessoa que cozinha com amor, que eu percebi que a alimentação, que a comida, a forma como eu comia, a forma como eu cozinhava era muito mais além do que aquilo que eu tinha aprendido até então. A cozinha era alquimia. A cozinha era alquimia do meu corpo, das minhas emoções, dos meus pensamentos, da minha forma de estar na vida. E hoje, depois de muitas aventuras e muitas oscilações de ganha peso, perde peso, como é que eu faço isto? Hoje, com 37 anos, eu consegui finalmente chegar ao meu peso ideal. Consultei muitos nutricionistas? Sim, muitos. Fiz muitos planos alimentares? Sim, muitos. Tive personal trainer? Sim, também tive. Mas a verdade é que eu sou um todo. E não chega apenas um plano alimentar.
não chega apenas exercício físico. Aquilo que nos faz chegar ao nosso peso ideal, à nossa vida saudável, ao nosso estilo de vida saudável, é um conjunto de componentes. E é sobre isso que eu te vou falar ao longo destes 21 dias. Este foi o meu caminho. Certamente estás aqui, poderá ser o teu também, ou de alguém próximo de ti. Esta foi a minha autodescoberta. Não é uma fórmula, não é se calhar para todos, mas foi a minha fórmula. E é essa que eu vou partilhar contigo durante estes próximos 21 dias. Durante muitos anos, além de excesso de peso, tive também uma série de sintomas físicos que me levaram posteriormente a descobrir que tinha uma doença no fígado autoimune. Consequência disso, eu tive várias pancreatites ao longo dos últimos anos, o que me fez, depois de ter a primeira pancreatite, estava grávida da minha filha de apenas 5 meses, estivemos as duas entre a vida e a morte, e levou-me a uma série de reflexões de que efetivamente a minha alimentação não estava apropriada ao que o meu corpo me pedia. E foi nessa minha autodescoberta, uma vez que a medicina não me dava soluções para a minha questão e eu continuava a ter crises de pancreatite, então foi uma busca interna e uma busca externa de autodescoberta de quais os alimentos que eu posso comer para que o meu corpo não tenha estas manifestações. E foi aqui, nesta autodescoberta, que eu entendi, eu tomei consciência de que quando eu me alimentava com alimentos vivos, tinha uma alimentação à base de cordívoros, né? Uma alimentação viva, o meu corpo ficava muito mais leve, a minha pele muito mais harmoniosa e eu sentia muito mais energia, aquele cansaço que eu tive ao longo de anos, desapareceu, aquela indisposição, aquele inchaço na barriga, desapareceram desde que eu passei a ter uma alimentação muito mais leve e muito mais direta da natureza. Então, as toxinas que eu vinha consumindo ao longo de anos, o meu organismo foi libertando e a minha doença, que eu posso chamar uma doença crónica, uma doença que provavelmente vou ter para o resto da minha vida, no entanto, ela não vai mais condicionar-me, porque a verdade é que eu descobri de que forma é que eu posso cuidar dela. E é aqui, ao longo destes 21 dias, que através da minha experiência tu podes ter as tuas reflexões, tu podes ter os teus insights de que como é que eu, através dos alimentos, posso ter a minha cura? Como é que eu posso, através dos alimentos, mudar o meu estilo de vida, mudar os meus hábitos, mudar a forma como eu lido com o meu corpo, com a minha vida? Na base da pirâmide encontram-se os legumes, os tubérculos e as frutas. Estes alimentos devem ser generosamente ingeridos ao longo do dia e são essenciais porque nos trazem as vitaminas que nós precisamos ao longo do dia. A seguir temos os cereais, o centeio, a aveia, etc. Basicamente são os alimentos que fornecem as principais fontes de fibras e alguns minerais importantes, como o zinco, para que nós tenhamos vitalidade. Em seguida, na terceira divisão, temos as leguminosas, como o feijão, o grande bico, assim como as oleaginosas, como os amendoins, as nozes, a castanha.
Além disso, encontram-se os vegetais ricos em cálcio, que são as folhas escuras. E por fim, no topo da tabela estão os alimentos que devem ser consumidos em muito pouca quantidade, com muita cautela, que é o açúcar e as gorduras e também o sal. À semelhança da pirâmide tradicional, não devem ser consumidos em excesso para evitar problemas de saúde. E agora, perguntas tu? Quando eu decidia ter uma alimentação mais consciente, a pergunta que eu me fiz foi: e agora? Como é que eu faço isto? Como é que eu introduzo isto na minha alimentação diária? E a primeira coisa por onde vamos começar é a nossa despensa. A nossa despensa deve refletir aquilo que realmente nós queremos comer ao longo do dia. Deve refletir aquilo que nós queremos ser. Deve refletir o peso que nós queremos ter. Deve refletir o nosso estilo de vida saudável. A primeira área que vamos começar é sobre os cereais. Quais são os tipos de cereais saudáveis que eu devo ter no meu cardápio ao longo da semana? Existem inúmeros no mercado, mas eu vou-te falar de alguns. É essencial ter cereais integrais. O arroz integral, a massa integral, podes ter o trigo sarraceno, o cuscuz, o bulgur, a quinoa, existe também a espelta, o milete, existe uma série de cereal que é rico, que não é um cereal que está completamente processado, como o arroz branco, por exemplo, e quando vais a consumir já não tens absolutamente nutrientes nenhuns para o teu corpo. Então, o cereal integral deve ser a tua base da alimentação. Deves ter isso na tua despensa diariamente. A seguir vamos passar para os vegetais. Então o que é que eu devo ter no meu frigorífico? Deve estar repleto de vegetais para que ao longo do meu dia eu possa comer o máximo de vegetais possíveis. Então temos os vegetais que podemos comer na sopa, que são eles o nabo, o brócolis, os espinafres, as couves, a cenoura, a cebola, o alho, ok? Depois temos os vegetais que eu posso fazer nas saladas, posso comer através das saladas em cru, que pode ser a alface, a rúcula, os espinafres, o tomate, o aipo, uma série de vegetais que eu posso ter até já preparados no frigorífico para ser mais fácil a sua preparação. Depois temos a fruta. A fruta, preferencialmente, deve ser uma fruta da época. A fruta deve estar sempre representada no prato. A fruta tem uma grande percentagem de água e deve estar representada no prato através da meloa, através da papaya, através do abacaxi, uma série de frutas que podes adicionar no teu prato e nas tuas refeições. Depois temos as leguminosas. As leguminosas substituem totalmente a carne, têm proteína. Por isso, o facto de teres comido carne, de ter comer peixe para ter proteína, isso é um mito completamente errado e já há muito tempo desmistificado. Existe uma série de leguminosas que te dão as proteínas necessárias para o teu corpo. Aliás, hoje em dia, com a transformação que existe no mercado animal, digamos assim, em que eles crescem à pressão, não é? Basicamente aquilo que nós comemos é toxinas. Não é? Por isso, a leguminosa, o feijão, é muito mais rico em proteína do que se comeres um frango do aviário. Depois temos o grupo das sementes. As sementes também devem estar representadas no teu prato e deves consumi-las ao longo do dia. Quais são estas sementes? Tens a linhaça, tens a chia, tens as sementes de abóbora, tens as sementes de girassol,
tens as sementes de sésamo. Normalmente aquilo que eu faço é um fresquinho com um mix de sementes e ponho sementes no batido, ponho sementes na minha salada e assim garanto que ao longo do dia eu ingeri o máximo de sementes necessárias para o meu organismo. Depois, o que é que nós temos mais? Temos, em termos de condimentos, temos o sal, temos preferencialmente as ervas e as ervas frescas para dar aquele toque, aquele sabor ao nosso prato de frescura. Depois temos os açúcares. Quais são os açúcares mais saudáveis que existem no mercado? Então, para mim, o adoçante, não é? Mais natural é o mel. É o meu preferencial, ok? Mas existem muitos outros. Tem o açúcar do coco, tem o acer, tem o malte. Existe uma série de opções, mas o ideal mesmo e o preferencial é usar, por exemplo, a fruta como adoçante. Quando eu faço um bolo, aquilo que eu adiciono é, por exemplo, banana ou maçã para dar o açúcar, não é? Da fruta e assim poder substituir o açúcar. Depois, o que é que temos na nossa despensa em termos de bebidas? Existe a bebida de soja, existe a bebida de arroz, existe a bebida de coco, existe a bebida de amêndoa, que são substitutos, mas muito benéficos para o teu corpo, do leite. Eu comecei inicialmente por ter alergia ao glúten e tinha inchaço e problemas de pele derivado ao consumo de leite. Então, quando eu decidi mudar o meu hábito, não é, de beber o leite com lactose, aquilo que aconteceu ao meu corpo foi ele se reajustou automaticamente em termos de inchaço, em termos de borbulhas na pele, tudo desapareceu. Então toma atenção também ao teu corpo, a estes pequenos sinais que às vezes não damos importância, mas eles estão lá manifestados. Depois, o que é que nós temos em termos de óleos? Preferencialmente o azeite biológico. Temos o óleo de sésamo, temos o óleo de coco, temos o óleo de girassol, que são extremamente saudáveis para o nosso prato. Depois, em termos de bebidas, temos a água, sempre em primeiro lugar, e o chá. Quais os chás que podem ser mais benéficos para a desintoxicação do nosso corpo, para a limpeza, para a purificação até do organismo? Existe um chá que é o chá 3 anos, que é excelente para o nosso organismo. Existe o chá de cevada, chá de dente de leão, que é excelente para o fígado. O chá de hibisco, que é um dos meus preferidos. O chá de príncipe e também existe, por exemplo, o café de cereais, para quem gosta de café. Depois, em termos de suplementos, temos o pó de erva cevada, que, por exemplo, podemos usar em batidos, ou o pó de spirulina. Temos também a proteína, que podemos usar. Eu normalmente faço um batido por semana de proteína. Temos também o pó de psyllium, que é rico em fibras. Sugestão ou dica extremamente importante. Procura dentro da tua localidade produtores onde possas comprar os vegetais ou as frutas com o mínimo de químicos possíveis. Eu sei que na prática, no dia a dia, nem sempre é fácil. É mais fácil ir ao hipermercado e temos lá tudo. No entanto, isto é uma questão de hábito e uma questão também de consciência. À medida que vais percebendo o sabor da maçã, que é diferente, a cor da cenoura, a textura dos alimentos, a alface super macia, à medida que tu vais percebendo os benefícios que é comprar diretamente do produtor, cada vez te vai dar mais gozo ir lá diretamente e escolheres o teu próprio produto.
Além de que, para a tua saúde e da tua família, é um ganho tremendo, porque normalmente eles põem pouco ou nenhuma pesticida, elementos tóxicos que vão danificar o teu corpo e os teus órgãos. Por isso, experimenta procurar perto de ti, perto da tua localidade, um produtor local. Então, resumindo a aula de hoje, o tema de hoje, nós falamos aqui sobre a pirâmide vegana. A pirâmide tradicional está completamente desajustada para o nosso estilo de vida saudável que hoje queremos para nós. Depois falei-te dos alimentos. Quais os alimentos essenciais a teres dentro da tua despensa? Depois, uma dica muito importante é procurar dentro da tua localidade produtores onde possas comprar os teus vegetais e as tuas frutas diretamente do produtor. Vou pedir agora para pegares numa caneta e num papel e fazeres uma série de reflexões. Reflexões sobre este tema que falámos hoje, sobre os alimentos. Então, primeira pergunta: a minha despensa representa ou reflete o tipo de pessoa que eu quero ser? Segunda pergunta: a minha alimentação é nutritiva para o meu corpo? Terceira pergunta: eu tenho energia e a vitalidade que eu gostava de ter? Ou que eu preciso de ter? Quarta pergunta: eu tenho algum problema de saúde? O que é que isso diz sobre a minha alimentação? Quinta pergunta: de que forma é que através da alimentação eu posso curar a minha doença? Próxima pergunta: o que é que o meu corpo diz sobre mim? Próxima pergunta: priorizo a saúde da minha família em cada refeição? Última pergunta: cuido do meu corpo como se fosse um templo sagrado? Partilha as tuas experiências, as tuas dúvidas, os teus insights que tiveste ao longo deste vídeo aqui embaixo nos comentários. Se quiseres entrar em contacto comigo através das redes sociais, basta pesquisar Fígado Feliz ou então Misé Silva Tavares Coach, que eu estou pronta para responder a todos os comentários. Beijinhos e até amanhã.